O edital do concurso de professor de São Paulo foi publicado. Quer saber mais sobre esse edital? Então fique ligado neste vídeo. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais um vídeo. Hoje vamos estudar o edital do concurso de professor de São Paulo que foi publicado no dia 30 de agosto. Então aí temos alguns meses à frente para preparação, estudo e para correr atrás das melhores dicas para te levar até a aprovação. Para facilitar o seu acompanhamento aqui, eu resumi o edital de uma forma bem objetiva dos principais pontos que você precisa agora e você pode encontrar esse resumo em PDF aqui na descrição do vídeo ou acompanhar comigo na tela também. Eu sou o professor Davi, para quem não me conhece, o maior professor de conhecimentos pedagógicos do YouTube no país e eu quero te ajudar nessa preparação, assim como tenho feito com concurseiros do estado do Espírito Santo, que é a minha terra natal. Então bora, porque a gente tem muita coisa pela frente. Chega aqui pro cantinho da tela. Pessoal, vou fazer um resumo do edital, dos principais pontos que hoje, nesse início, no primeiro momento, você tem que saber antes de começar a iniciar a sua preparação, ok? Esse material está disponível em PDF. Então, o concurso vai ser para vagas de professor de educação infantil, ensino fundamental 1, anos iniciais, e também para as disciplinas específicas dos anos finais e para ensino médio. Então, vamos lá. O concurso ele vai ser dirigido pela banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Já era esperado há alguns meses já que fosse publicado o edital por essa banca. E o concurso ele vai ter mais de 3.000 vagas, porém ele é dividido em dois editais. Há um edital para os cargos de educação infantil e ensino fundamental 1, anos iniciais, que é para 1.270 vagas, e um outro edital para anos finais, ensino médio, com 1.980 vagas, ok? Então, por isso que nesse resumo eu sempre vou dividir algumas informações que não são iguais. Algumas coisas são iguais, por exemplo, a pontuação, requisitos para ser aprovado, a jornada de trabalho, a validade do concurso, isso aí quando é igual eu colocarei tudo junto aqui. Mas aquelas informações diferentes eu vou separar, por exemplo, como o caso da remuneração inicial. Remuneração inicial para professor de educação infantil anos iniciais, R$ 2.498,54 mais R$ 636,94 de abono. Para o cargo de professor de ensino fundamental e médio, R$ 3.018,20, R$ 769,30 de abono. Professor Davi, mas por que essa diferença se os dois correspondem a carga horária de 30 horas? Só que nos pré-requisitos a gente vai ver lá na frente que para professor de educação infantil e anos iniciais, admite-se a formação em nível médio, o antigo curso magistério. Então é uma formação de nível médio que para aquele nível é esse salário. Então creio eu que posteriormente com as suas devidas graduações você vai fazendo uma ascensão ali vertical no que diz respeito à sua remuneração, beleza? Mas no caso de fundamental, final e médio, é só professor que já tem graduação. Então, por isso, esse valor ele está um pouco acima. Então, creio eu que na educação infantil e fundamental, o salário para professor que tem faculdade já seja igual esse aqui, ok? Jornada de 30 horas semanais. Validade do concurso. O concurso tem validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, beleza? Então a gente tem aí mais 2 anos da administração do prefeito, do atual mandato. Então creio eu que seja para o próximo ano e, se necessário, até um outro, mas não para daqui 2 anos. Então, num eventual mandato deste ou de outro prefeito, nós teríamos aí um outro momento, um outro concurso, porque esse é só para 2 anos mesmo, ok? Esse concurso ele vai ter 4 etapas, beleza? E aqui tem 2 coisas que são bem específicas, uma muito específica. O que é comum nós termos nos concursos? Prova objetiva com as questões e avaliação de títulos. Sempre tem. Contudo, nesse concurso tem prova discursiva, que já é um pouco mais comum, e a prova prática, que não é tão comum, mas é muito importante. E eu creio que isso aqui vai ajudar aquela pessoa que se prepara, que estuda e que tem interesse em se dedicar nessa preparação. Prova objetiva valendo 100 pontos, que vai eliminar e classificar. Quem não passar vai ser reprovado. A prova discursiva, que vai ser 2 questões discursivas valendo 100 pontos, 50 pontos cada uma. Prova prática valendo 100 pontos, porque vai ter plano de aula e a aula em si.
E avaliação de títulos, que na verdade ela não é só títulos, é títulos e tempo de serviço. Então, o tempo de serviço também vai contar pontos, e aí tem um caráter só classificatório. Essa aqui não reprova ninguém não, beleza? A inscrição no concurso, valor de R$ 66,95, lembrando que há solicitação de taxa de isenção logo no início do edital. Quem tiver interesse, corre atrás para ver se ainda dá tempo, você pode solicitar a isenção de taxa. Os pré-requisitos, como eu tinha falado anteriormente, no caso de professor de anos iniciais infantil, magistério de nível médio ou licenciatura em pedagogia ou o curso normal superior. O normal superior tem exatamente esse nome, para quem talvez não conheça, era um curso de magistério em nível superior. Não era a pedagogia, mas era como se fosse o curso de magistério, só que em nível superior, ok? Professor de ensino fundamental, formação superior na área da disciplina, em licenciatura ou equivalente. Esse equivalente é quando tem um curso em outra área, por exemplo, tem um curso de enfermagem, fez uma complementação pedagógica através da lei, da resolução que autoriza, então que seja equivalente à licenciatura. As inscrições são somente pela internet, beleza? Inscrições vão ser realizadas exclusivamente pela internet a partir do dia 31 já de agosto até o dia 17 de outubro. E aqui vale uma dica de quem tem experiência: não faça inscrição nos primeiros dias. Por quê? Costuma-se algumas informações de edital, e só lembrando que isso vale apenas para quem não vai solicitar taxa de isenção, tá beleza? Para quem é que vai solicitar taxa de isenção, tem que fazer inscrição rápido. Porque algumas coisas que acontecem em concurso, ou edital, alguma informação que ninguém pescou, que vai ser digerida depois, geralmente demora uns dias para todo mundo captar tudo isso. E nesse período, às vezes, acontece até alguma mudança, como já aconteceu. E esse edital, por exemplo, de São Paulo, ele teve um pequeno equívoco na hora de ser publicado, que a Banca FGV publicou o edital para o concurso do Amapá no início de agosto. Então, no final do mês de agosto, ela publicou esse edital e trouxe os mesmos conteúdos, colocando currículo do Amapá. Então, possivelmente, haverá uma atualização desse conteúdo, dessas informações depois. Então, assim, sempre há algumas mudanças. Então, eu sugiro você esperar alguns dias. Espere aí umas 2 semanas, mas não deixe também para o último mêsão. Como vai até outubro, faça necessariamente aí na primeira quinzena de setembro para você não correr nenhum risco. Aplicação das provas. As provas vão acontecer em janeiro de 2023. Aí você tem um tempo bacana para estudar. Então, vale ficar atento porque a prova vai acontecer em dias e também em horários diferentes. E isso é interessante porque a prova de ensino fundamental final e ensino médio vai ser no dia 8 e a de ensino fundamental 1 e educação infantil no dia 15 de janeiro. E no dia 15 de janeiro, lá de Educação Infantil Fundamental, vai ser das 8 às 12. Porém, no caso das disciplinas específicas, as provas vão ocorrer algumas disciplinas pela manhã e outras disciplinas à tarde. Vamos lá, 8 de janeiro. De 8 às 12h30, provas de arte, ciência, educação física, espanhol, filosofia, física, geografia, inglês, libras, química e sociologia. Lembrando que tem libras também, ok? Libras é concurso para professor de Libras. E das 15 às 19h30, prova para professor de Biologia, História, Português e Matemática. Então fiquem atentos, quem aí tem graduação em Pedagogia e também uma área específica, bora tentar nos 2 dias aí para aumentar a sua possibilidade de chances, ok? Então, vocês têm aí da publicação do edital até a realização da prova, cerca aí de 3 meses e meio para estudar. Mas pelo menos 3 meses aí garantidos. Então a banca foi muito generosa e a prefeitura também no quesito tempo que foi dado para vocês, ok? Então vamos lá. Estrutura. As provas têm uma estrutura diferente. Todas as provas vão conter 60 questões. Todas as provas vão ter uma parte de conhecimentos básicos, uma parte de conhecimentos pedagógicos e uma parte de conhecimentos específicos. Porém aí há uma pequena divisão, ok? Então vamos lá. Para a prova de professor de educação infantil e anos iniciais, nós temos língua portuguesa, informática e legislação específica, num total de 20 questões, cada uma valendo 10 pontos. 1 ponto, desculpa. Cada uma valendo 1 ponto. Essa legislação específica, que é uma legislação da área da educação e do município de São Paulo. A segunda parte da prova e a terceira já valem 2 pontos cada questão.
A segunda parte aqui tem fundamentos da educação, processo de ensinar e aprender, educação infantil. Então aqui 8, 6 e 6, nós temos mais 20 questões aqui, só que aqui valendo 2 pontos cada uma, totalizando 40 pontos. E por fim a parte específica, onde vai ter os conteúdos mais direcionados àquilo que o professor ensina, aquilo que o professor de educação infantil e ensino fundamental trabalha. Na área de linguagem de código, suas tecnologias, matemática, suas tecnologias, ciência da natureza, suas tecnologias, ciências humanas, suas tecnologias. Então vai cair aquela parte do que ele ensina na sala de aula para esses estudantes, ok? Também nós temos aqui 20 questões, cada uma valendo 2 pontos, então totalizando aqui 60 questões e 100 pontos. Então é por isso, 60 questões e 100 pontos, porque as questões pedagógicas específicas valem 2 pontos cada uma, e são 80. E as 20 questões de português, informática e legislação específica, elas valem 1 ponto apenas. E são 20 questões, beleza? Vamos ver agora a estrutura da prova de professor de ensino fundamental final e médio. A parte de conhecimentos básicos aqui. Língua portuguesa e informática, nós temos 16 questões. Não vai ter parte de legislação específica aqui dentro de conhecimentos gerais. Por quê? Porque ela foi jogada aqui na parte de conhecimentos pedagógicos junto com fundamentos da educação. Na parte de conhecimentos pedagógicos também, as questões vão valer 1 ponto, as de legislação específica, e 2 pontos, a de fundamentos da educação. Aqui, as duas não têm o mesmo valor, ok? Só as de fundamentos que têm 2 pontos. Conhecimentos específicos, no total, 30 questões com 2 pontos cada um, totalizando 60. Então, novamente, 60 questões e 100 pontos. Agora, algumas informações sobre essa prova. Informações importantes agora sobre os requisitos de aprovação. Vamos lá. Será considerado habilitado na prova o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos. Então lembra que não é 50% de acertos, 50 pontos no total da prova, mas ele não pode tirar 0 em qualquer módulo, respeitada a proporção de 6 vezes o número de vagas em concurso mais os empatados. Deixa eu te explicar. Então você tem esse quadrinho aqui, tem os módulos, né? Dividido aqui, conhecimentos básicos, pedagógicos, específicos. Básicos, pedagógicos, específicos. Você não pode zerar nenhum desses módulos. Mas no total você tem que ter 50 pontos, ok? Não necessariamente 50 questões. Até porque são 60 questões. Então se você acertar 50 questões, você acertou quase tudo. E essa proporção aqui de 6 vezes, ou seja, será habilitado até a proporção de 6 vezes, porque só vai passar para a próxima fase, que é a correção da prova discursiva, 6 vezes o número de vagas. Então, na prova de anos iniciais aqui, nós temos, vamos pegar aqui anos finais, 1980, um exemplo, temos 2.000 vagas, arredondando aqui. Então, 6 vezes 2.000 vagas, 12.000. Então, os 12.000 primeiros colocados vão ter sua prova discursiva corrigida. E aqueles que ficarem empatados na última colocação também todos terão a sua prova discursiva corrigida, ok? Continuando aqui na nossa análise. A prova discursiva será realizada no mesmo dia e período, então vai ser junto, não vai ser um momento diferente, será tudo junto, beleza? A prova discursiva será composta de 2 questões discursivas, uma estudo de caso, de um contexto pedagógico geral, e uma de conhecimentos específicos do seu conteúdo, da sua área, valendo 50 pontos cada questão. A questão deve ser redigida em até 20 linhas, e o candidato tem que ter pelo menos 50 pontos na prova discursiva, somando as 2 questões. Terá a prova discursiva corrigida, o candidato aprovado na prova objetiva, como eu falei, respeitada a proporção de 6 vezes o número de vagas em concurso, ou seja, quantas vagas que tem disponíveis, multiplica por 6. Então, aquele total é que vai ter a prova discursiva corrigida, aqueles primeiros colocados. Se houver empate, os empatados corrigem também. Agora, a prova prática. A prova prática vai ser para aqueles que foram aprovados na prova discursiva. Então, não é só, eu fui na objetiva, mas eu reprovei na discursiva, vou fazer prova prática? Não, prova prática é só para quem passou nas 2. Então, a prova prática é aplicada para os candidatos aprovados na prova discursiva, respeitada a proporção de 4 vezes o número de vagas oferecidas. Então, foram aí várias pessoas aprovadas
para a prova discursiva. Corrigiu, todo mundo aprovou, mas para a prova prática só vai 4 vezes o número de vagas. Então, se tem 1.000 vagas, só vai 6.000 foram para a prova discursiva corrigir. Mas só 4.000 vai passar para a prova prática, respeitado o empate. Mas aí, gente, eu creio que não vai ter tanto problema nessa prova não, porque na discursiva acho que muita gente fica, não chega nem a 4 vezes o número de vagas. A prova de título será aplicada a todos que foram aprovados na prova prática. Então, quem terminou a prova prática já está ok, o título é só para complementar a nota. Agora, a prova prática, como vai ser? Ela constará de 2 etapas. Análise do plano de aula e prova didática, que é onde ele vai de fato ministrar a aula. O candidato deve ter pelo menos 60% dos pontos estabelecidos em cada etapa da prova prática. 60% do que foi estabelecido no plano de aula e 60% na prova didática, de ministrar a aula. A prova prática receberá nota final de 0 a 100 pontos. A avaliação de títulos tem caráter classificatório. Somente terão seus títulos avaliados os candidatos aprovados na prova prática. A avaliação de títulos valerá no máximo 10 pontos, não passa de 10. Vai ter um título só, ou mestrado ou doutorado. Se você tem doutorado, não vai valer o de mestrado, não. O mestrado só vai para comprovar, talvez, que você fez. Mas ponto é só o de maior graduação. A pós-graduação e especialização não conta ponto. Se tiver mestrado, 4. Se tiver doutorado, 6. Só pode enviar 1. Então, no máximo aqui, 6 pontos. E 0,1 por mês de trabalho, limite de até 40 meses. Então, mais 4 pontos. 6 mais 4, 10. Então, 100 na objetiva, 100 na discursiva, 100 na prática e 10 na prova de títulos, totalizando 310 pontos. Então, desses 310 pontos, nós teremos a classificação. E eu, sinceramente, espero que você alcance uma nota acima de 200 e tanto para arrebentar e pegar as primeiras colocações. Aliás, vai ser um concurso bem concorrido. Então, nesse sentido, esforce-se e dedique-se bastante. Veja só, aqui nesse resumo do edital eu tentei compilar as principais informações, mas você também pode analisar o edital por completo. Então eu coloquei aqui na descrição do vídeo o link do edital completo da página da FGV, onde você pode entrar, inclusive, fazer sua inscrição e obter as informações importantes. Para você ficar ligado em alguma modificação, alguma alteração do edital que teve dos conteúdos, siga o meu Instagram, professor.davi. Professor Davi, você vai me encontrar lá com a camisa azul e eu sempre posto diariamente essas informações para manter vocês atualizados. E aqui no YouTube, eu vou seguir com vocês semanalmente com aulas de preparação e treinamento até a data da prova, para vocês pegarem o ritmo, para vocês acompanharem o conteúdo. E para quem quiser estudar comigo toda a parte pedagógica, de legislação, estudar as aulas completas com o professor Davi, você pode se matricular no nosso curso preparatório, entrando no nosso site ou chamando o nosso atendimento. Vamos fazer o seguinte, eu tenho tentado alinhar tanto as minhas aulas do curso quanto aqui do YouTube de uma forma que atenda melhor vocês. O que vocês estão com mais expectativa, aqui no YouTube principalmente, porque a galera vem de todo o estado de São Paulo. Então você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp e canal do Telegram, que eu coloquei aqui na descrição, e lá é onde eu converso com vocês. A minha equipe tá lá, mas eu diariamente entro, leio o que vocês escrevem, deixo alguma mensagem lá, a gente pode interagir para eu saber como direcionar melhor aqui o nosso treinamento gratuito no YouTube, tão quanto as nossas aulas no nosso curso preparatório, que a gente já está em gravação, mas a gente acabando agora no próximo mês, a gente já vai pegar com revisões para vocês, para deixar vocês bem preparados. Vou abrir aqui a tela, olha só. No Espírito Santo, nos concursos que tivemos aqui, eu consegui acertar muitas questões da prova. E, inclusive, no Brasil, eu sou um dos professores de concursos que mais acerta questões que caem na prova. Por exemplo, pessoal, isso aqui vai cair, tem chance de cair. Então, a taxa de acerto nossa é muito grande. E eu quero fazer isso em São Paulo, principalmente porque eu tenho tempo agora para me preparar para essa prova. E eu também tenho um grande público em São Paulo, uma das cidades que eu tenho mais seguidores. E vocês sempre têm um carinho muito especial com a gente. Então, eu quero retribuir isso de alguma forma. Então, nós vamos fechar nossas aulas e eu quero me debruçar em acertar as questões que vão cair na prova. E eu prometo para vocês que alguma nós vamos acertar. Porque a minha especialidade de analisar perfil de banca, documentos municipais é onde eu mais acerto. Documentos do município de São Paulo.
Eu creio que aí a gente vai acertar, além de outras dicas que vão ser dicas assim de ouro. Mas olha, fique firme, se esforce. Eu tenho certeza que você pode. E se você chegou aqui nesse vídeo é porque de alguma forma ou outra você está querendo se preparar, está querendo mudar o rumo da tua história. Mas corra na frente, porque atrás tem correndo muita gente. E eu tô aqui com você para isso, beleza? Vai dar tudo certo. A gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço e tchau. Foi um prazer estar com você.